O som das lâminas cortando o ar úmido da manhã era quase musical. Quase. Se não fosse pelo grito abafado que se seguia a cada golpe, se não fosse pelo cheiro metálico que começava a impregnar a grama ainda molhada de orvalho. Hernán Cortés ajustou o punho da espada, seus dedos escorregando levemente no cabo de madeira polida. O suor misturava-se com a poeira vermelha que grudava em seu rosto queimado pelo sol mexicano. Eram 6 da manhã de 8 de novembro de 1519, e o homem que mudaria para sempre o destino de 2 mundos estava prestes a cometer o erro mais brilhante da história da humanidade. A seus pés, esparramados como bonecos quebrados, jaziam os corpos de guerreiros tlaxcaltecas. Homens que apenas 24 horas antes marchavam com a confiança de quem nunca havia perdido uma batalha. Guerreiros cujos avós haviam resistido ao poderoso Império Azteca por gerações. Agora, seus escudos de madeira e obsidiana estavam em pedaços. Seus macuahuitl, aquelas temidas espadas de madeira com lâminas de vidro vulcânico capazes de decapitar um cavalo, jaziam inúteis na lama vermelha que se formava ao redor. Cortés respirou fundo. O ar carregava algo mais que o cheiro de sangue e terra úmida. Havia ali o aroma de copal queimando, o incenso sagrado dos templos próximos, misturado ao odor acre da pólvora que ainda pendia no ar como fantasmas de fumaça. 500 espanhóis haviam enfrentado 8.000 guerreiros indígenas. Os números eram tão absurdos que pareciam impossíveis, mesmo para quem os havia vivido. Como 500 homens, exaustos depois de meses de viagem, carregando armaduras pesadas sob o sol escaldante, haviam conseguido não apenas sobreviver, mas destruir completamente um exército 40 vezes maior? A resposta estava parcialmente nos cavalos que relinchavam nervosos a poucos metros de distância. Bestias que os tlaxcaltecas nunca haviam visto. Criaturas que em suas mentes confusas poderiam ser deuses, demônios ou algo pior que ambos. A resposta estava nos arcabuzes ainda quentes, armas que cuspiam fogo e morte a distâncias impossíveis para qualquer lança ou flecha. A resposta estava nas balestras de aço que perfuravam qualquer armadura de algodão acolchoado como se fosse papel molhado. Mas a verdadeira resposta, o segredo que transformou uma derrota certa em uma vitória impossível, estava em algo muito mais sutil e devastador que qualquer tecnologia militar. Estava na forma como 2 civilizações completamente diferentes entendiam o conceito básico de comunicação. E principalmente, como uma delas estava prestes a descobrir que sua própria força poderia se tornar sua fraqueza mortal. 3 meses antes, quando os navios espanhóis haviam aparecido no horizonte como nuvens escuras contra o azul impossível do Golfo do México, os vigias tlaxcaltecas relataram algo que seus líderes simplesmente não conseguiram processar adequadamente. Montanhas flutuantes, disseram alguns. Casas que caminham sobre a água, descreveram outros. As palavras em náhuatl simplesmente não tinham equivalentes para descrever caravelas de 3 mastros, com suas velas latinas infladas pelo vento do Atlântico. Hernán Cortés havia desembarcado em fevereiro de 1519 com uma força que, em qualquer cálculo militar sensato, deveria ter durado algumas semanas antes de ser completamente massacrada. 508 soldados, 16 cavalos, 10 peças de artilharia e alguns cães de guerra. Era uma expedição que mais parecia uma piada cruel do destino do que uma força de conquista. O próprio Cortés, aos 34 anos, era um homem de estatura mediana, com ombros largos construídos anos de esgrima, mas que sofria de malária crônica desde sua juventude em Cuba. Suas mãos tremiam levemente quando não estava empunhando uma arma, e ele tinha o hábito nervoso de alisar a barba negra sempre que precisava tomar uma decisão importante. Mas Cortés possuía algo que compensava largamente suas limitações físicas. Uma compreensão intuitiva de como as sociedades complexas funcionam e principalmente como elas se quebram. Durante os primeiros meses de exploração da costa, ele havia capturado 2 elementos que se revelariam mais valiosos que todo o ouro do México. Jerônimo de Aguilar, um espanhol náufrago que havia passado 8 anos entre os maias e falava suas línguas, e uma jovem indígena chamada Malintzin.
batizada pelos espanhóis como Dona Marina. Malintzin era uma princesa asteca que havia sido vendida como escrava aos maias quando criança. Ela falava náhuatl, a língua do Império Azteca, maia, e estava aprendendo rapidamente o espanhol. Mais importante que isso, ela entendia as sutilezas políticas, as hierarquias sociais e os protocolos diplomáticos de ambas as civilizações. Era literalmente a ponte entre dois mundos. E foi através dela que Cortés descobriu a fratura fundamental que rachava o aparentemente sólido império de Moctezuma. Os tlaxcaltecas eram o povo mais orgulhoso e militarmente mais competente que os espanhóis haviam encontrado até então. Por mais de 100 anos, eles haviam resistido à expansão asteca, mantendo sua independência através de uma combinação de coragem feroz, disciplina militar e conhecimento íntimo do terreno montanhoso onde viviam. Suas cidades eram fortalezas naturais construídas em montanhas, suas rotas comerciais eram secretas e bem defendidas, e seus guerreiros eram treinados desde a infância para considerar a morte em batalha como a única forma honrada de deixar este mundo. Quando os mensageiros tlaxcaltecas relataram a chegada dos espanhóis, os conselhos de guerra se reuniram com a mesma metodologia que haviam usado por gerações. Os anciãos se sentaram em círculo, cada um falando por sua vez, todos escutando com a paciência que a tradição exigia. As discussões duraram dias. Cada aspecto dos relatórios foi analisado, debatido, questionado. As descrições dos cavalos foram comparadas com os cervos gigantes das lendas antigas. As armas de fogo foram interpretadas como uma forma de magia que poderia ter contramedidas conhecidas pelos sacerdotes. Mas havia um problema fundamental nesta abordagem. Os tlaxcaltecas, como todas as civilizações pré-colombianas, operavam dentro de um framework mental onde mudança radical simplesmente não era uma categoria conceitual disponível. Suas linguagens, suas estruturas sociais, suas tecnologias haviam evoluído ao longo de milênios dentro de um sistema fechado. Eles podiam imaginar inimigos mais fortes, armas mais afiadas, magias mais poderosas, mas não conseguiam imaginar inimigos fundamentalmente diferentes. A primeira evidência desta limitação veio na forma como interpretaram os cavalos. Para os tlaxcaltecas, cavalo e cavaleiro eram uma única criatura, uma espécie de centauro mítico. Esta não era uma falha de inteligência, era uma limitação estrutural da própria linguagem náhuatl, que não possuía conceitos para domesticação ou montaria, porque essas tecnologias simplesmente não existiam nas Américas. O maior animal domesticado que conheciam eram os perus e os cães Xoloitzcuintli. A ideia de que um ser humano pudesse controlar e direcionar um animal de 400 quilos era tão fora de seus frameworks conceituais quanto seria para nós imaginar um humano controlando um dragão. Esta barreira linguística criou algo devastadoramente perigoso, uma forma sistemática de má interpretação que os levou a subestimar completamente a verdadeira natureza da ameaça que enfrentavam. Quando os escoteiros relataram que os centauros paravam para comer e depois se separavam em duas criaturas diferentes, os conselhos de guerra interpretaram isso como uma forma de reprodução assexuada mágica, não como humanos desmontando de suas montarias para descansar. Enquanto isso, Cortés estava conduzindo o que pode ter sido a operação de inteligência mais bem-sucedida da história militar. Através de Malintzin, ele não apenas coletava informações sobre as forças tlaxcaltecas, seus números, suas táticas, suas rotas de suprimento, mas também estava mapeando as estruturas mentais através das quais eles processavam informações sobre ameaças externas. Ele descobriu que os tlaxcaltecas tomavam decisões militares através de conselhos que podiam demorar semanas para chegar a um consenso. Descobriu que eles não tinham conceito de rendição. Uma batalha terminava com vitória total ou morte total. Não havia terceira opção. Mais importante, ele descobriu que eles não tinham protocolos para lidar com tecnologias completamente desconhecidas. Suas estratégias militares eram baseadas em séculos de experiência, enfrentando inimigos que usavam as mesmas armas básicas que eles: lanças, arcos, flechas, escudos, armaduras de algodão. Eles tinham táticas específicas para cada uma dessas armas
contramedidas desenvolvidas através de gerações de conflito. Mas não tinham nenhum framework para analisar armas que funcionavam através de princípios físicos que sua ciência não reconhecia. A pólvora, para os tlaxcaltecas, não era química, era magia. E magia, em seu sistema de crenças, poderia ser neutralizada através de rituais apropriados, oferendas aos deuses corretos ou contra-magias executadas por sacerdotes suficientemente poderosos. Esta interpretação os levou a preparar defesas completamente inadequadas. Em vez de tentar entender o funcionamento físico dos arcabuzes e desenvolver contra-táticas apropriadas, eles se concentraram em preparações espirituais e rituais que não teriam nenhum efeito na balística básica. O momento em que estas duas formas radicalmente diferentes de processar informação colidiram foi na manhã de 2 de setembro de 1519, quando as forças avançadas dos dois exércitos se encontraram pela primeira vez. Os tlaxcaltecas haviam desdobrado 8.000 guerreiros em uma formação clássica. 3 linhas escalonadas, com os guerreiros mais experientes na frente, arqueiros nas flancos e uma reserva estratégica posicionada em terreno elevado para explorar qualquer abertura que surgisse na linha inimiga. Era uma formação que havia funcionado contra os astecas dezenas de vezes ao longo do último século. Era uma formação baseada em séculos de experiência militar acumulada, refinada, através de gerações de conflito. Era uma formação perfeitamente adaptada para enfrentar exércitos que operavam com as mesmas tecnologias e táticas básicas que eles. Era também uma formação que estava prestes a se revelar suicidamente inadequada contra um inimigo que operava sob princípios militares completamente diferentes. Cortés havia passado semanas estudando o terreno onde a batalha seria travada. Não apenas a topografia, as colinas, os vales, as rotas de acesso, mas também os padrões climáticos, a direção dos ventos dominantes, a posição do sol em diferentes horas do dia. Ele havia identificado uma elevação específica, onde poderia posicionar sua artilharia de forma a criar o máximo impacto psicológico possível. Mais importante, ele havia escolhido um momento do dia quando o sol estaria diretamente atrás de suas forças, cegando parcialmente os tlaxcaltecas e tornando os espanhóis difíceis de ver claramente. Quando a batalha começou, os primeiros disparos da artilharia espanhola criaram algo que os tlaxcaltecas nunca haviam experimentado: o terror do desconhecido absoluto. O som dos canhões ecoando pelas montanhas não era apenas alto. Era um tipo de som que não existia em seu mundo. Seus ouvidos não tinham referências para processá-lo adequadamente. Era como se o próprio ar estivesse sendo rasgado em pedaços. As balas de canhão, grandes esferas de ferro de 4 quilos viajando a velocidades impossíveis, não apenas matavam os guerreiros que atingiam, elas literalmente os desintegravam. Corpos explodiam em chuvas de sangue e ossos fragmentados. Guerreiros inteiros simplesmente desapareciam, deixando apenas manchas vermelhas na terra onde tinham estado segundos antes. Mas o verdadeiro terror não era físico, era conceitual. Os tlaxcaltecas não conseguiam entender o que estava acontecendo com eles. Em sua experiência militar, ferimentos vinham de lâminas ou pontas de flecha que você podia ver aproximando. Morte vinha de inimigos que você podia enfrentar cara a cara. Este tipo de destruição remota, instantânea, incompreensível, simplesmente não se encaixava em nenhuma categoria mental que possuíssem. Os cavaleiros espanhóis atacaram imediatamente após a artilharia, surgindo através da fumaça como aparições de um pesadelo. Para os guerreiros tlaxcaltecas na linha de frente, foi como se a própria terra tivesse se aberto e liberado demônios. Criaturas de 4 patas galopando a velocidades impossíveis, com seres humanos crescendo de suas costas, carregando lanças mais longas que qualquer arma que conhecessem. Os cavalos não eram apenas uma vantagem militar. Eles eram uma arma psicológica devastadora. Animais de 400 quilos movendo-se a 40 km por hora criam um impacto físico e psicológico que é difícil de imaginar para quem nunca foi carregado por cavalaria pesada. O som dos cascos contra a terra seca ressoa através dos ossos. O cheiro de suor e couro e metal misturado com o odor animal dos cavalos cria uma experiência sensorial totalmente nova.
e a visão de lanças de 3 metros de comprimento apontadas diretamente para seu peito, carregadas pela força combinada de homem e animal, produz um tipo específico de terror que pode paralisar até mesmo os guerreiros mais experientes. Mas a verdadeira destruição veio dos arcabuzes. 50 mosqueteiros espanhóis, posicionados atrás dos cavaleiros, começaram uma sequência de tiros coordenada que transformou a batalha em algo mais parecido com uma execução em massa. Cada arcabuz podia disparar uma bala de chumbo capaz de perfurar qualquer armadura conhecida pelos tlaxcaltecas. Mais devastador ainda, os mosqueteiros haviam sido treinados para atirar em sequência, criando um fogo contínuo que não dava aos inimigos nenhuma oportunidade de reagrupar ou contra-atacar. As formações tlaxcaltecas começaram a desmoronar não porque seus guerreiros eram covardes, eles eram, de longe, os lutadores mais ferozes que os espanhóis haviam enfrentado, mas porque suas táticas militares simplesmente não tinham protocolos para lidar com ameaças que vinham de múltiplas direções simultaneamente, usando tecnologias que eles não podiam compreender ou prever. Em menos de 2 horas, 8.000 guerreiros tlaxcaltecas estavam mortos, feridos ou em fuga desorganizada. 500 espanhóis haviam perdido 23 homens e alguns cavalos feridos. Os números eram tão impossíveis que os próprios espanhóis levaram dias para acreditar no que havia acontecido. Mas a verdadeira tragédia não foi militar, foi conceitual. Os tlaxcaltecas não haviam perdido apenas uma batalha. Eles haviam perdido sua capacidade de processar o mundo ao seu redor através dos frameworks mentais que haviam herdado de seus ancestrais. Suas linguagens, suas estruturas sociais, seus sistemas de conhecimento haviam sido construídos ao longo de milênios para lidar com um mundo onde mudança radical simplesmente não acontecia. Agora, confrontados com evidência inegável de que existiam formas completamente diferentes de organizar a realidade, eles se encontraram em uma posição onde suas próprias tradições, sua maior força, haviam se tornado sua maior fraqueza. A notícia da derrota se espalhou através do Império Azteca como ondas de choque. Moctezuma, em Tenochtitlan, recebeu os primeiros relatórios com incredulidade. Os tlaxcaltecas haviam resistido aos aztecas por mais de 1 século. Eram considerados os guerreiros mais ferozes das montanhas. Se eles haviam sido destroçados em questão de horas por este pequeno grupo de estrangeiros, o que isso significava para o próprio Império Azteca? Mais importante, o que havia acontecido em Tlaxcala demonstrou algo que mudaria para sempre o curso da história humana. Que civilizações inteiras poderiam ser vulneráveis, não às suas fraquezas óbvias, mas às limitações ocultas em suas próprias formas de processar informação. Os tlaxcaltecas não foram derrotados por armas superiores. Eles foram derrotados pela incapacidade de suas estruturas linguísticas e conceituais de processar adequadamente informação sobre ameaças radicalmente diferentes de tudo que haviam enfrentado antes. Esta fraqueza de comunicação, esta incapacidade de traduzir adequadamente entre sistemas conceituais completamente diferentes, se tornaria o template para a conquista de todo o novo mundo. Não foram os canhões ou os cavalos que destruíram as civilizações americanas. Foi a descoberta de que sociedades complexas, por mais sofisticadas que sejam, podem ter pontos cegos sistemáticos que as tornam vulneráveis a ameaças que operam fora de suas categorias conceituais básicas. A Batalha de Tlaxcala foi o primeiro exemplo documentado na história humana de uma derrota conceitual. Uma situação onde um povo inteiro perdeu não apenas militarmente, mas perdeu também sua capacidade de entender o mundo através dos frameworks que haviam definido sua identidade por milênios. Foi o momento em que ficou claro que, na era das grandes navegações e dos encontros entre civilizações completamente isoladas, a comunicação, ou a falta dela, poderia ser mais devastadora que qualquer arma física. E assim, em menos de 24 horas, uma fraqueza de comunicação havia levado à derrota de 8.000 guerreiros e ao início do fim de um mundo que havia existido por milhares de anos. O som daquelas lâminas cortando o ar úmido da manhã ainda ecoava pelas montanhas quando Hernán Cortés,
ajustando pela última vez o punho de sua espada, virou-se na direção de Tenochtitlan e sorriu.